Hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas doenças neuromusculares. Bom, o capítulo 18 do Neville, que fala sobre a dor facial e as dores neuromusculares, é um capítulo muito extenso, mas eu trouxe hoje duas principais doenças que vão afetar tanto a face quanto o nervo. E a principal doença que vai afetar o nervo, uma doença que é muito comum, é a neuralgia do trigêmeo. A neuralgia do trigêmeo, ela é uma dor que se estende ao longo do trajeto do nervo. Vamos lembrar um pouco a anatomia do nervo? Bom, o nervo, ele vai apresentar-se próximo aqui ao nosso ouvido, né? E ele vai se estender para o ramo oftálmico, para o ramo maxilar e para o ramo mandibular. A neuralgia do trigêmeo, ela acontece tanto no ramo maxilar quanto no ramo mandibular, mas também pode acontecer de acometer os dois nervos. A neuralgia do trigêmeo, ela é um só tipo de neuralgia que existem. Existem diversas neuralgias que acometem principalmente a face, mas ela é a mais comum. Por quê? Porque a neuralgia do trigêmeo, ela é considerada uma das piores dores do mundo. Porque a neuralgia do trigêmeo, ela apresenta uma dor muito acentuada. Ela é uma dor única e ela tem um ataque que vai demorar em uma curta duração, mas que vai ser um ataque muito intenso, muito extremo. E ela vai ser frequentemente associada a uma condição patológica. Então a pessoa já pode ter tido um infarto, já pode ter tido um tumor intracraniano e aí teve essa neuralgia do trigêmeo. A dor da neuralgia do trigêmeo, ela é característica como se fosse um choque. Então você pensa, a pessoa tá tendo um choque, é quando pensa que o nervo tá tendo um choque, um ataque assim, um curto-circuito, e aí a pessoa tá sentindo uma dor semelhante a um choque elétrico. Então é uma dor muito aguda que vai acometer os nervos trigêmeos. Então imagina essa dor facial. Ela não deve ser muito fácil, né, de ser lidada. A neuralgia do trigêmeo, ela vai afetar principalmente o lado direito da face. E com o passar do tempo, né, vai ter esses ataques e vai ter no início, né, dessa dor, no início que a pessoa descobre que ela tá tendo uma neuralgia do trigêmeo, a dor, ela vai ser mais suave, ela vai ser mais contínua, vai ser mais imprecisa e vai ter uma sensação de queimação. Então a pessoa vai sentir como se estivesse queimando no início. Só que aí com o passar do tempo, esses ataques eles vão ocorrer com maior intervalo de tempo, né? Eles vão ser mais frequentes e a dor vai se tornar progressivamente mais intensa. Então, se a gente não entrar com um tratamento, né? Então, já adiantando o tratamento dela, que é principalmente um medicamento anticonvulsionante, um medicamento por processos neurocirúrgicos, como descompressão microvascular, como irisotomia por radiofrequência. Então, se você não tiver logo um tratamento, essa dor ela vai se tornar cada vez mais acentuada. Vamos falar agora um pouco sobre algumas características clínicas da neuralgia do trigêmeo. Como eu disse anteriormente, essa dor que vai se estender ao longo do trajeto do nervo, ela vai ser muito precoce de uma patologia que a pessoa já vai ter, uma condição que a pessoa já vai possuir, como tumores intracranianos e infartos. A neuralgia do trigêmeo ela vai afetar principalmente mulheres, vai acometer mais o lado direito da face do que o lado esquerdo, mas claro que pode também acometer homens, lado esquerdo, e vai afetar mais indivíduos acima de 40 anos. Se eu desenvolver a dor em ambos os lados, ela vai ser bilateral e pode vir a afetar, olha só, o ramo oftálmico. E aí quando afeta o ramo oftálmico, que vai afetar mais de 5% dos casos, é porque ela vai ser um critério muito mais exacerbado. Bom, a neuralgia do trigêmeo, ela, como eu estava dizendo anteriormente, ela com o passar do tempo os ataques vão ocorrer com intervalos mais frequentes e mais intensos. Então, se não houver tratamento, a pessoa vai sentir cada vez mais essa dor. Bom, a dor, ela deve ser limitada para a distribuição de um ou mais ramos conhecidos dos nervos trigêmeos. Então, quanto mais ramo for afetado pela neuralgia do trigêmeo, mais a pessoa vai sentir esses espasmos, né? Que vão ser de curta duração no início, mas depois eles vão se tornar mais frequentes.
A neuralgia do trigêmeo na cavidade oral, como está afetando o ramo maxilar, o ramo mandibular, que são os ramos que estão ali ao todo tempo, inervando os dentes, ela pode ser um estímulo que no começo é suave e depois é um ataque muito doloroso que a pessoa não consegue lidar com aquela dor sozinha. E aí, quais são as áreas que são principais acometidas na cabeça e pescoço? Ela é acometida mais toda a face, né? Regiões dos ossos e músculos das faces, também é muito afetada a mandíbula, mais que a maxila. Ela sente como se estivesse estralando mesmo os dentes, afeta a gengiva, vai afetar lábio e vai ter uma dificuldade muito grande durante a deglutição e durante a mastigação. Quando você faz uma anamnese, né, quando o neurologista diagnostica que a pessoa está tendo uma neuralgia do trigêmeo, até mesmo um cirurgião bucomaxilofacial, ele descobre também os pontos de disparo que vão estar sendo começados, né, nessa neuralgia. Se é a prega nasolabial, se é o vermelhão do lábio, se é uma região da pele ou da periorbitária. Então, ali a gente vai conseguir diagnosticar onde está saindo o ponto de disparo e aí vai facilitar ainda mais o tratamento da neuralgia do trigêmeo. A neuralgia do trigêmeo, como eu estava dizendo antes, ela é muito utilizada com medicamentos anticonvulsionantes, como fenitoína. A fenitoína, além de ser utilizada para o nervo trigêmeo, ela também é utilizada muito para ataque epiléptico. Então, esses medicamentos eles são muito eficazes no controle da dor, porque eles vão inibir nessas descargas ectópicas que vão estar acontecendo durante essa descarga elétrica da neuralgia do trigêmeo. Também vai fazer a aplicação tópica de capsaína, ela pode ser tanto em formato tópico quanto em formato de cápsula, né, de creme. E, além disso, é necessário a realização de exames radiográficos, porque ela pode estar associada a outras patologias, como cistos, como tumores. Então, é necessário, né, fazer uma anamnese, exame clínico rigoroso para a gente diagnosticar se está tendo alguma lesão, que pode estar tendo alguma associação com a neuralgia do trigêmeo. Outro fator muito importante é a síndrome do carcinoma nevoide basocelular. Essa é a segunda síndrome que a gente vai explicar aqui hoje, porque existem diversas páginas, né, diversos capítulos no Neville. Só que essa síndrome ela é muito mais comum do que outras, então não é uma síndrome que é muito estudada, então a gente precisa falar. A síndrome do carcinoma nevoide basocelular, porque eu a escolhi para falar hoje? Porque ela é uma condição hereditária, ou seja, ela é autossômica, então o seu próprio genes dominantes, eles vão exibir um elevado poder de penetração e aí vai ocasionar essa condição hereditária. O que acontece com a síndrome do carcinoma basocelular? Ela é ocasionada por uma alteração de gene, mas não é qualquer gene. Ela vai alterar o gene supressivo de câncer, que é o PAT, ou PTCH. Quando ela inibe o PAT, ela vai apresentar uma variabilidade de expressividade. Então, a pessoa ela vai ser mais suscetível a ter lesões malignas, a ter cistos, né? Muito comum. Pacientes com síndrome do carcinoma nevoide basocelular apresentarem ceratocists. Eu até tenho uma aula aqui sobre ceratocisto que a gente explica que ele é o cisto primordial, né? Que ele dá origem a vários cistos. E aí, a síndrome do carcinoma nevoide basocelular, ela vai fazer essa anomalia, vai ter uma circunferência craniana muito aumentada, porque ela vai estar alterando o seu gene. Então, se altera o gene, ela vai ter diversos tipos de variações na cavidade oral. Mas os principais fatores que vão acometer a síndrome do carcinoma nevoide basocelular são os ceratocists odontogênicos, além dos carcinomas basocelulares múltiplos, que também podem estar vindo, né, na cavidade oral. A síndrome do carcinoma nevoide basocelular, ela vai apresentar, né, como característica radiográfica um ceratocisto, que vai estar presente na maioria dos casos, e esses cistos eles vão se apresentar principalmente em crianças, em adolescentes, e aí ele vai ser uma característica muito comum da síndrome do carcinoma nevoide basocelular. E o que a gente, como cirurgião dentista, nós podemos fazer com esse tipo de patologia? Primeiro que a gente tem que recomendar que o paciente seja encaminhado para um bucomaxilofacial e para que seja tratado o seu cisto, né? Para que seja feita uma descompressão cística, para que seja feita uma marsupialização, uma enucleação.
É claro que quem vai decidir isso é o cirurgião dentista, né, o bucomaxilofacial, e assim a gente consegue fazer com que o paciente ele seja tratado, né, dessa síndrome que pode ser pré-cancerizável. Então, é isso, foi uma aula bem rapidinha. Eu espero muito que vocês tenham entendido. E a nossa próxima aula a gente vai falar um pouco sobre algumas alterações que a gente tem na mucosa, como pemphigo, como hipoplasias dentárias, como até mesmo